Dia movimentado no Flamengo. Não foi dia de jogo e não é dia de jogo. Segunda-feira movimentada lá no Ninho do Urubu. Porque teve entrevista coletiva do Fabrício Bruno, que falou sobre a sua renovação de contrato com o Flamengo. Do lateral esquerdo Vinha, apresentado oficialmente como jogador do Flamengo à imprensa. E teve também Marcos Braz e Bruno Spindel tirando dúvidas de jornalistas presentes lá no Ninho do Urubu. E eles falaram sobre alguns assuntos. Por exemplo, é verdade que o Chelsea está interessado no atacante Pedro do Flamengo? Falaram sobre o Léo Ortiz, falaram sobre o Thiago Maia, tiraram muitas dúvidas e a gente vai trazer aqui no vídeo de agora. E também no vídeo de agora eu vou trazer o nome de um zagueiro que atua no futebol português, tá? É angolano e foi oferecido ao Flamengo durante a passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa. É um nome que foi oferecido ao Flamengo. Quer dizer que o Flamengo vai tentar a contratação? A gente vai falar já já no vídeo de agora. Hoje teve entrevista coletiva do Fabrício Bruno e do Vinha. Sobre o Fabrício Bruno, eu vou destacar, na verdade, antes do Fabrício Bruno começar a falar. Porque Rodolfo Landim pegou o microfone e falou o seguinte: ele, no caso Fabrício Bruno, chegou ao Flamengo para ficar campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Com certeza virão muitos outros títulos aqui no clube. Marcos Braz foi e emendou. Foi uma das contratações mais certas que o Flamengo fez. Ele já tem condição de estar na seleção brasileira. Bruno Spindel finalizou. Concordo com Marcos Braz. O Fabrício Bruno tem condições de ser convocado para a seleção brasileira. Vamos lá, galera. Eu vou destacar isso aí da parte do Fabrício Bruno. E o que os três falaram, concordo plenamente. Nós, e quando eu digo nós, é a imprensa carioca e também muitos torcedores do Flamengo, não damos o devido valor que o Fabrício Bruno merece. O Suárez passou por aqui em 2023, fez um campeonato, fez uma temporada absurda. Na minha opinião, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2023. E falou que o Fabrício Bruno foi o zagueiro mais difícil que ele enfrentou no futebol brasileiro. O Fabrício Bruno é um jogador extremamente irregular. Tanto é que na temporada passada, mesmo com o Flamengo tendo atuações pífias, uma temporada desastrosa, Fabrício Bruno ao lado do Pulgar, para mim, se destacaram, mesmo com o time jogando muito mal. Fabrício Bruno, embora seja um jogador alto, o que é normal no zagueiro, ele é extremamente rápido. E teve uma vez que ele falou que é difícil ver um atacante vencer o Fabrício. Ele mesmo falou, me vencer na velocidade. E é verdade, cara. Estamos falando de um defensor extremamente rápido. Ele não é perfeito, óbvio. Ele tem defeitos, precisa melhorar muita coisa. Mas eu acho que sim, ele tem condições, sim, de ser convocado para a seleção brasileira. E não só ele. O Léo Pereira também, que vem fazendo um bom começo de ano, tá bom? Na entrevista coletiva do Vinha, eu vou destacar uma declaração dele que me chamou muita atenção. Ele foi questionado, porque na época que ele saiu do Palmeiras, foi vendido a Roma, ele disse que só voltaria para o futebol brasileiro se fosse para jogar no Palmeiras, mas agora o Flamengo fez a proposta, ele topou. E por que ele topou jogar no Flamengo, sendo que anteriormente ele disse que poderia voltar apenas para jogar no Palmeiras? E ele falou o seguinte, preste atenção, abre aspas, estava jogando lá, na Itália, mas tem uma coisa que é muito importante. Vim aqui para o Flamengo para ganhar. Gosto de ganhar, de competir. E nessa equipe que eu estava, no caso Sassuolo, não tinha como competir. Essa é a maior motivação. Não jogava muitas competições, só a Série A, que é a primeira divisão do campeonato italiano, uma vez por semana. A competência que o futebol brasileiro tem é muito mais acima. Então, cara, olha só. O Flamengo dá condições do cara disputar títulos. Isso é extremamente importante. Além disso, visibilidade, ele vai continuar sendo convocado para a seleção uruguaia, é só continuar jogando o que ele vinha jogando, mesmo tendo, querendo ou não, uma concorrência alta ali, o Ayrton Lucas é jogador que foi convocado para a seleção brasileira. E mesmo assim o Vinha topou o projeto do Flamengo. Isso mostra a força do Flamengo no cenário mundial, não só no cenário brasileiro. E aí depois Braz e Spindel deram entrevista coletiva e eles falaram, por exemplo, sobre o Léo Ortiz. O Braz foi questionado e ele falou o seguinte: a vontade do jogador foi explícita por ele. Ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele, a gente agradece que no entendimento dele que a vinda para o Flamengo seja importante.
Bragantino tem uma pedida que a gente respeita. A gente tem nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para definir isso. Esse é o prazo legal que você pode inscrever o jogador. Ele complementou, as coisas evoluíram na negociação, mas não evoluíram num tamanho que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade do jogador vir, em função até do jogador. Ele deixa claro para qualquer um. É ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta e eles descerem. É via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Vinha. Tem que ter tranquilidade e o Flamengo terá essa tranquilidade independentemente do resultado. O Bruno Spindel também falou sobre o Léo Ortiz e ele disse, complementando o que o Marcos disse, como já é um processo longo de negociação e de ajuste de parte a parte, quando esse processo é longo e as diferenças de valores começam grandes, qualquer mudança é difícil. As distâncias diminuíram, mas fica sempre mais difícil. Tem os limites financeiros. A gente agradece muito pela grandeza com que o Léo tem se posicionado. A gente já vem qualificando o elenco na janela, o elenco já é muito qualificado, inclusive na zaga, com Léo, Fabrício, David, Cleiton e os meninos da base. A gente precisa de elenco, são quase 80 jogos. Hoje, da forma que está o calendário, são 9 jogos da Copa América sem 6 ou 8 jogadores. Isso é um absurdo. E já já a gente vai falar sobre esse pedido de isonomia na CBF que a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel fizeram. Antes de falar sobre isso, eles foram questionados também sobre outras opções monitoradas para a zaga. E aí, o Marcos Braz disse o seguinte, presta atenção, externar para a torcida que quando a gente já está numa situação como a do Léo Ortiz, a gente trabalha com outros nomes. Apenas não foram vazados os outros nomes. Se não vier o Léo Ortiz e vier outros jogadores, vão dizer que inventou o jogador. Não, não inventou o jogador. São jogadores que são sistematicamente monitorados. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. Se algum nome sair por vocês, é sistemático aqui dar maior musculatura ao elenco. Eu sei de um nome que foi oferecido e que agrada a algumas pessoas da diretoria do Flamengo. Eu não vou dizer que agrada a todos porque eu estaria sendo mentiroso, porque não foram todos que me confirmaram. Mas eu sei que esse nome foi oferecido na passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel lá na Europa, lá em Portugal, tá? É um jogador do Estrela Amadora de Portugal, zagueiro, tá? Foi oferecido e foi oferecido pelo empresário do Jorge Jesus, tá bom? E isso também me relataram. E o nome desse jogador é Kialonda Gaspar, mais conhecido como Gaspar lá em Portugal. Ele é angolano, tem 26 anos, está no Estrela Amadora, tá? Desde 2022, 2023 na temporada, é um dos destaques do time. Inclusive, a pessoa que me mandou isso disse o seguinte, vale ressaltar também que o Porto de Portugal já tentou a contratação do Gaspar junto ao Estrela Amadora, mas os valores ainda não chegaram ao que o Estrela Amadora está pedindo. Então, esse jogador é um nome que foi oferecido à diretoria do Flamengo. Agora, se vai ter negociação ou não, aí depende de muita coisa. Isso aí eu não posso dizer, porque eu estaria enganando vocês. Então, não estou aqui para enganar, apenas relatando para vocês uma informação que eu recebi. Pedido de isonomia na CBF. Marcos Braz e Bruno Spindel falaram sobre isso, tá? E eles falaram o seguinte, abre aspas aí para os dois. Vamos lá. Tem tema que nos preocupa muito, tema que do ponto de vista do clube a gente acha que pode remediar um pouco, mas é um problema sem solução. Se o Flamengo tivesse orçamento infinito, ainda seria um problema de dificílima solução. O Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário. Foram feitas algumas propostas com outros clubes para que se possa valorizar o campeonato mais competitivo do mundo. Gente, isso aí eu acho justíssimo. É isonomia. Tanto é que vários clubes assinaram, não foi só o Flamengo. Cara, eu vi, a imprensa, eu peço até desculpa, porque foram algumas pessoas da minha área de trabalho, da imprensa, jornalistas dizendo, o Flamengo está pedindo. Não é o Flamengo, é o Flamengo mais 8 clubes. Inclusive o Vasco, que é daqui do futebol carioca, o Botafogo, que também é daqui do futebol carioca, Fluminense, que também é daqui do futebol carioca. Vários clubes pediram esse pedido de isonomia para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América e fazer um reajuste no calendário.
Vamos ver se a CBF vai atender a esse pedido. Para finalizar nosso vídeo, galera, eles também falaram sobre essa suposta proposta, suposto interesse do Chelsea da Inglaterra no atacante Pedro do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindler disseram que até o momento isso não procede, que não chegou nada a eles, que nem empresário, nem jogador falaram nada com a diretoria e que até o momento isso aí não passa de um boato. E eu já tinha imaginado isso, tanto é que assim, não dá para ficar fazendo vídeo sempre que sai uma notícia e eu vou ficar falando sobre isso. De fato não procedia, mas como agora a diretoria de maneira oficial, numa entrevista coletiva, negou essa suposta negociação, esse suposto interesse, a gente está relatando aqui para vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, continue acompanhando.